Eu tenho muito ar no meu mapa, né? Planetas no elemento ar, em signos de ar, que significa ter planetas no signo de Gêmeos, no signo de Libra e no signo de Aquário. E nenhum planeta em signos de Terra. Como lidar com isso? Bom, como eu expliquei, né, sempre que existe uma quantidade muito grande de planetas em um elemento, vai faltar o outro. E os elementos, eles nos dão características de personalidade que vão influenciar em como nós levamos a vida, tá? Como nós enfrentamos a vida e as situações da vida, porque cada elemento ele está ligado a uma questão, né, para gente. Então, por exemplo, o elemento fogo é o que nos dá intuição e é o que nos dá impulso para começar qualquer coisa, tá? As pessoas que têm muito fogo no mapa, quando tem muita terra, quando tem muita água, quando tem muito ar, a pessoa tem características específicas, tá? Então, o ar é o elemento que rege o nosso mental, a nossa capacidade de raciocínio, a nossa capacidade de comunicação e a nossa capacidade de nos relacionar com as outras pessoas. Então, teoricamente, a pessoa que tem muitos planetas no elemento ar, como é o caso dessa pessoa que me fez essa pergunta, ela tem ou ela está desenvolvendo essa capacidade de se comunicar, de se relacionar com as outras pessoas, de ter um raciocínio lógico, porque os signos do elemento ar são mais fáceis de ter esse raciocínio lógico, né, de entender as coisas lógicas e abstratas. Sabe aqueles conhecimentos, né? Às vezes até de matemática, que é um raciocínio lógico. Tem diversas matérias em cursos por aí que são raciocínio lógico, tipo A mais B igual a C, aquela coisa assim, tá? Então, esse é o tipo, né? Quando a pessoa tem uma quantidade boa de planetas no elemento ar, ela tem essa habilidade, tá? Ou se ela tiver um número muito grande, quando a gente fala de número muito grande, é assim: quando nós fazemos essa conta, tá? A soma total dá 24 pontos. Cada planeta tem um peso, e daí a gente vai somando. Então, como nós temos 4 elementos, né? A divisão exata daria 6 planetas em cada elemento. Isso é uma divisão equilibrada. Se a pessoa tem, né, 6 pontos, né, 6 planetas, 6 pontos em cada elemento, 6 em fogo, 6 em terra, 6 em ar e 6 em água, super equilibrada. A pessoa tem tanto capacidade de lidar com as coisas materiais, quanto capacidade de raciocínio lógico, quanto capacidade emocional, que é do elemento água, quanto intuição e iniciativa para fazer as coisas na sua vida. E aí tá beleza, mas olha, nos meus 20 e tantos anos de leitura de mapa, raríssimas vezes eu vi uma divisão equilibrada assim. E se eu estou falando de raríssimas vezes, eu estou falando de um número muito pequeno mesmo, tá? Porque a grande maioria é de desequilíbrio. Isso é muito raro mesmo, e o mais normal é que tenha algum desequilíbrio. Quando essa diferença é muito grande, tipo assim, estava fazendo aqui uma soma ontem com as minhas alunas, uma lá disse que tem 17 pontos em um elemento. 17 é um número muito grande, porque a gente está falando de um total de 24. Então, isso significa que quando o número é muito alto assim, isso provavelmente essa pessoa ela não teve essa habilidade desenvolvida em vidas passadas, as habilidades referentes àquele elemento específico. 17 pontos em água, por exemplo, é uma questão de... Isso já é um indicativo de que lá em outras vidas a pessoa provavelmente não desenvolveu as características ou a habilidade daquele elemento. Ela não soube lidar ou usou de uma forma equivocada, tá? Mas é mais provável que ela não tenha desenvolvido e agora ela vem com uma carga muito grande naquele elemento para aprender a desenvolver aquele elemento, tá?
Então, no caso dessa pessoa que me fez essa primeira pergunta, ela tem excesso de ar e zero em terra. Uma questão importante para a gente analisar. Por quê? Porque o ar é o processo de raciocínio, é o raciocínio lógico, é a capacidade de se comunicar, a habilidade, né, de se comunicar. E aí, quando a pessoa pode estar desenvolvendo isso, ou pode até já ter, né, já ter essa habilidade, já conseguir falar, se expressar, se relacionar bem com as pessoas, mas a falta da terra, o elemento terra, é o que nos faz saber lidar com a realidade do dia a dia, do mundo, esse mundo material que nós vivemos, né? Aqui tem de tudo, nós temos o mundo material, nós temos o mundo emocional, nós temos o mundo espiritual, mas boa parte do que a gente faz no nosso dia a dia está relacionado com o mundo material. A nossa rotina do dia a dia, aquelas tarefas, né, rotineiras, e até o acordar de manhã, tomar um banho, escovar os dentes, preparar uma refeição, conseguir tarefas rotineiras do dia a dia, o trabalho né, o trabalho que a gente faz, aquele que nos sustenta, a nossa relação com o próprio corpo, né? Porque o nosso corpo também é feito de matéria. Então, tudo isso, além das questões financeiras e materiais, né, e de carreira, que é tudo relacionado ao mundo material. E aí, quando a pessoa tem zero em terra, né, 0 pontos em terra, não tem nenhum elemento, nenhum planeta em signos de terra, e com muito no ar, o que pode acontecer? Ela pode ter muitas ideias, tá? Porque aí a pessoa com vários planetas no signo de ar, ela tem um raciocínio, né, acelerado, ela pode ter um bom raciocínio, um bom processo de raciocínio, ter muitas ideias, ter muitos ideais também. Se esse monte, né, vai que esse monte de planeta está em aquário, ela, né, tem muitos ideais, tem muitas ideias e tal, só que com a falta de terra, ela pode não conseguir executar ou transformar nenhuma daquelas ideias em algo concreto, ou ela não tem a persistência, porque a terra é isso, a terra também, né, o elemento terra, ele nos dá a persistência para seguir, para fazer, sabe, aquela coisa da dureza, do vamos lá, vamos fazer coisa e tal, transformar em coisas sólidas, imateriais, visíveis, palpáveis. Então, uma das coisas que pode acontecer é isso: muita ideia e pouca realização. É claro que o restante do mapa vai dizer, porque a pergunta dela é como lidar com isso. Bom, eu não conheço o mapa, então não posso responder isso com muitos detalhes, né? Uma das coisas que eu disse foi, a primeira coisa que você tem que pensar é, você consegue realizar, concretizar tudo aquilo que você imagina, tudo que você pensa, tudo que você planeja? Porque enquanto está na mente, você é plano, né? É um sonho, é mais plano. O sonho é um pouco mais do elemento fogo. Mas enquanto você tem 1000 ideias e não coloca aquilo em prática, aí isso gera um problema, né? Por quê? Porque o efeito desse não realizar alguma coisa que você planejou é a ansiedade por conta de você nunca alcançar aquilo que você idealiza, né? Então você pensa, tem 1000 ideias e não consegue concretizar, dá frustração e, consequentemente, essa frustração vai gerar ansiedade. Por quê? Porque você tem, né, tem uma ideia, não concretiza, tem outra ideia, não concretiza, tem outra ideia, não concretiza, tem 1000 ideias, não concretiza, eventualmente você vai pensar, não adianta eu ter ideias porque eu não vou realizar. Então, se essa é, né, uma realidade, porque aí eu não sei, a pessoa teria que me responder, ou então eu entender melhor esse mapa para saber como é que isso se dá. Mas se isso acontece dessa maneira, obviamente isso estava planejado karmicamente para que essa pessoa faça um esforço a mais para se empenhar, para concretizar as suas ideias. E tem uma outra coisa, né? Ela diz que não tem nenhuma terra. Ela não tem nada
no elemento terra, mas tem que olhar também para as casas de terra no mapa. Você vai me dizer, ué, casas de terra, casa tem elemento? As casas naturais dos signos de terra, que são as casas da matéria, casas 2, 6 e 10. Então, às vezes, a pessoa não tem nenhum planeta em signos de terra, né? Não tem nenhum planeta em touro, não tem nenhum planeta em virgem, não tem nenhum planeta em capricórnio, mas ela tem planetas em outros signos, porém nas casas da matéria, na casa 2, na casa 6, na casa 10. Então, isso já dá uma certa compensada, porque os assuntos das casas 2, 6 e 10, eles estão relacionados, né? Eles são ligados à matéria, à nossa experiência material no mundo, né? A casa 2, que é a casa de como é que você ganha dinheiro, como é que você faz dinheiro, como é que você produz coisas, se você tem habilidades manuais para produzir alguma coisa, se você tem habilidade para plantar, para cultivar alguma coisa, que valores morais e financeiros você tem. Então, são questões terrenas, assim como a casa 6, que é a casa das rotinas, a casa do dia a dia, a casa do trabalho, a casa do sacrifício também, de algumas limitações, que são coisas materiais, que são coisas do mundo material. E a casa 10, a casa da carreira, né? A casa onde você, como é que você se projeta no mundo. Então, às vezes não tem planetas em signos de terra, mas as questões materiais estão ali. E isso já indica que é um desafio para a pessoa, tá? E eu olharia, nesse caso, onde é que estão os nodos lunares, em que signos estão esses nodos, em que casas estão esses nodos, porque os nodos lunares vão indicar que tipo de trajetória a pessoa está fazendo nessa vida. Então, às vezes faz parte do aprendizado, do desenvolvimento, do amadurecimento dessa pessoa, ter que lidar com essas questões, ou aprender a lidar com o mental para desenvolver ideias. Porque se às vezes a pessoa, né, se ela responder assim, não, eu consigo, eu tenho habilidade para lidar com dinheiro, eu sei produzir coisas e tal, então essa falta do elemento terra também pode indicar que ela não trouxe mais nenhum elemento, né, nenhum planeta no elemento terra para essa encarnação, porque ela já desenvolveu isso em vidas passadas. Então, é uma experiência, é um aprendizado que ela já passou e que não precisa repetir. Então, vai ter alguma pequena dificuldade, sim, mas não é uma dificuldade total. Não é que ela não tenha as habilidades. Se ela veio com 0, é que possivelmente, né, ela já desenvolveu em outras vidas. E não perca! Lives todas as terças e quintas às 18 horas aqui nas minhas redes.